Tiristores. Tiristores são componentes que funcionam como, entre aspas, chaves eletrônicas. Ele é um componente retificador, que possui um terminal a mais que diodos, chamado gate, que traduzindo significa portão. A corrente elétrica só circulará pelo componente, se o gate receber um sinal, que irá liberar a circulação dessa corrente elétrica. No mercado encontramos dois tipos USCR, Silicium Controller Rectifier, retificador controlador de silício, e o TRIAC, Triode for Alternating Current, ou tríodo para corrente alternada. Fisicamente olhando, fica difícil saber se tal componente é um tiristor, pois ele possui diversos tipos de encapsulamento. Chegando a aparecer um diodo Schottky, um transistor, circuitos integrados entre outros. Por isso, deve verificar seu modelo descrito em seu corpo físico e pesquisar o datasheet. SCR. O SCR funciona como uma chave eletrônica, como falei no início do vídeo. Ele é formado por um diodo PNPN, mas com um terminal a mais, o gate, que precisa receber uma pequena corrente neste terminal para permitir que haja passagem de corrente pelo diodo. Se você já conhece um relé, o SCR tem um funcionamento parecido, mas com a vantagem de não ser mecânico. A diferença entre o PNPN e o SCR está no gate, enquanto o PNPN precisará atingir um valor mínimo nos terminais para conduzir, o SCR precisa apenas de receber uma pequena corrente no gate, ou seja, um sinal para que comece a conduzir. Características. Suas características podem ser pesquisadas no datasheet. Para quem for projetar circuitos, os mais importantes a se saber são: corrente máxima RMS, IT, RMS. Corrente máxima média, IT, AV. Tensão máxima de bloqueio direta, VDRM, e reversa, VRRM. Corrente máxima suportada pelo gate, IGM. Tensão máxima suportado pelo gate, VGM. Corrente de ativação do gate, IGT. Tensão de ativação do gate, VGT. Corrente mínima de condução, holding current, IH. Queda de tensão máxima quando ligado, VTM. Observação: caso ultrapasse esses parâmetros, o SCR irá queimar. Por isso é importante se atentar às tensões e correntes que irá inserir ao circuito. Funcionamento. Para ativar o SCR, uma tensão ou corrente devem ser iguais a VGT e IGT. Tensão de ativação e corrente de ativação, sucessivamente. Fazendo funcionar igual um diodo comum. Conduzindo a corrente em um sentido e bloqueando a corrente que tenta retornar. O SCR continuará conduzindo, mesmo que interrompa o sinal no gate. Para que ele deixe de conduzir, a corrente deve diminuir até ser inferior ao IH, que é a corrente mínima para a condução. Aplicação. São várias as possibilidades para seu uso. São muito usados para controlar dispositivos que possuam uma tensão maior que a de um circuito à parte para controlar o SCR. Como, por exemplo, ligar ou desligar uma lâmpada de corrente alternada, como na imagem, basta uma pequena corrente contínua no gate, para ativar o SCR fazendo conduzir ou deixar de conduzir. Para que fique com a lâmpada ligada, é necessário que o gate tenha sempre uma corrente chegando a ele. Para desligar, no caso como a lâmpada está sendo alimentada por uma corrente alternada, em questão de milissegundos, a corrente chegará abaixo de IH, que é a corrente mínima para conduzir, fazendo-o desligar automaticamente. Se a lâmpada, por exemplo, estivesse sendo alimentada por uma corrente contínua, como a corrente mantendo-se sempre no valor, o SCR não desligaria, pois nunca abaixaria o valor e atingiria o IH. Observação: no caso, o SCR sendo um diodo comum com um gate,
ligado em série com uma lâmpada sendo alimentada por uma tensão alternada, o componente deixará passar somente o semiciclo positivo, como vimos na aula de diodo. O que na prática, a lâmpada acenderia apenas 50% do seu brilho total. Caso se deseje que acenda a lâmpada totalmente, pode-se usar um triac, que não possui polaridade. Triac. Observação: um diac funciona de forma similar a um triac, mas não possuindo um terminal gate que o ativa igual ao triac, e sim quando seus terminais já atingem um determinado valor, como vimos na aula de diodos parte 2, caso não tenham visto. Deixarei o link na descrição para assistirem. Como vimos anteriormente, um triac é como se fosse um SCR sem polaridade. Como se dois SCR estivessem ligados em paralelo, mas com os terminais invertidos, o cátodo de um no ânodo do outro. Como na imagem. Assim, ele conduz tanto o semiciclo negativo, quanto positivo, em tensões alternada. Sendo a única diferença de um SCR. Fisicamente são semelhantes a um SCR, e suas características básicas também. Aplicação. Sua aplicação é a mesma de SCR. Como uma chave eletrônica. Sendo a diferença que ele não retifica a corrente ou tensão aplicada nos seus terminais. São muito usuais no controle de luminosidade de lâmpadas, dimmers, e controle da rotação de motores, de ventiladores etc. Esse controle é feito através de um circuito oscilador aplicado ao gate. Conhecido como modulação por largura de pulso, PWM, que estudaremos em outra oportunidade. Mas de forma resumida, basta olharmos o gráfico de tensão em função do tempo. Vemos uma onda completa fornecida pela rede elétrica. A linha em vermelho, em destaque, é um sinal que chegará ao gate do triac através do circuito oscilador, PWM. Após um tempo T1, a tensão se eleva e, logo, se abaixa. Nesse pico, o triac será ligado, entre aspas, através desse sinal que chegará no gate. Desligando-o após a tensão ou corrente chegar a zero. O triac ligará novamente ao receber o pico negativo do sinal. E assim por diante. Testando seu conhecimento. Diante do que foi apresentado neste vídeo, poderia me responder qual a diferença de um triac e um SCR? E qual a diferença de diac e um triac? Responda aí nos comentários. Darei um coraçãozinho para aqueles que acertarem, e um curtir para aqueles que não acertarem, mas que comentarem no vídeo. Então por hoje é só, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Se sim, deixe o like para nos ajudar. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais!